Iceberg do Chaves. Iceberg definitivo do Chaves. Mais 14. Se você tem menos de 14 anos, dá o fora do meu vídeo. Porra! Ó a cara do homem. Ó a cara do homem. Ó a cara do homem. Eita porra! Usou 5 editores diferentes. Tá com caralho. Ô Jorginho, você liga se eu acelerar um pouquinho o vídeo. Só um pouquinho, porque já é 10h30, já vai dar 11 horas da noite. Botar no... Não, vou fazer assim, eu vou botar aqui, ó, que não muda muito. Pera aí. Calma aí. Vou botar aqui, ó, que não muda muito. Deixa eu ver como fica. Vai mudar pra caralho, não deixe quieto. Vai mudar demais, deixe quieto. Interpretado por el super comediante Chespirito. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. Meu Deus, que introdução nostálgica. Por el super comediante Chespirito. Ô, deixa eu te perguntar isso aí Porra, eu não sei falar. Essa cena aí não dão direito de... Ô, porra! Não tem direito de imagem não, isso aí não. Copyright. Porque o vídeo que eu fiz reagindo ao negócio do pica-pau pegou direito de imagem. Fez no celular. Caralho, tu é brabo? Tu é brabo? Bom, vamos lá, né? Iceberg. Tu é brabo demais. É muito famoso no YouTube, onde nos aprofundamos cada vez mais em vários temas diferentes. Acho que agora não muda muito não, pera aí. Deixa eu ver. Calma aí. Que gerou vários e vários vídeos sobre esse tema, e que ainda continua sendo muito famoso. E como de costume, eu vim aqui trazer mais um vídeo de Iceberg, porém dessa vez, de volta para o primeiro tema desse canal, que é o Iceberg do Chaves. E eu sei que para aqueles que são antigos aqui no canal, e que já assistiram vários vídeos de Iceberg... Não sou, eu só assisti, eu acho que 4 vídeos deu. Já sabem que não eu sou tinha feito velho. 2 vídeos de Iceberg do Chaves, mais um vídeo que era na verdade uma mescla dos dois. De fato, isso aconteceu. Me não ser velho no seu canal. Porém, nesses 2 icebergs, eu não tinha me aprofundado infelizmente tanto, no primeiro vídeo de iceberg desse tema, onde na terceira e última camada eu só comentei sobre 3 temas. Então, para também me retratar e corrigir alguns erros que eu tinha criado nos vídeos anteriores, eu resolvi criar um vídeo de iceberg definitivo de Chaves, onde eu comentaria sobre absolutamente todas as coisas, não somente de Chaves, que é o tema principal desse vídeo, mas também me aprofundando de praticamente tá todo preto? o universo de Chespirito. Por que tá preto? Longo, Aí, mas voltou. mesmo assim, eu espero que vocês gostem dele. E eu já peço Voltou. pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos que vão sair. Ficou se você preto. No canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver gostando desse vídeo, compartilhe para seus amigos, que com certeza eles vão gostar também. Então, sem mais enrolação, se ajeita onde você estiver, seja na cadeira, no sofá ou na cama, se acomode, ajeita a postura e vamos entrar nessa televisão e nos aprofundarmos nesse iceberg. Liguei a webcam sem querer. Papararara, papá. Para papá para papá pararara papá. Eles estão cantando no Tom e eu tô no Jerry. Tá nesse nível. Nível o céu. Eita porra, esse começou alto pra caralho esse. Chaves em desenho animado.
Começou Chaves no... Animado, ou então Chaves Animado, é uma série de televisão mexicana produzida por Televisa, dono dos programas de Chaves e Chapolin, e pela Amna Studios. Esse desenho começou a ser exibido no dia 21 de outubro de 2006, baseando-se, obviamente, na série do Chaves. Alguns episódios de Chaves Tem quase minha idade. Animado, principalmente na primeira temporada, são versões animadas dos episódios originais. O desenho foi criado em base de 2D e 3D, sendo o 3D o modelo do cenário da vila, enquanto os personagens se utilizaram um desenho 2D, feito por meio do Adobe Flash. E essa série inspirou a criação de produtos comerciais com a imagem dos personagens, que incluem doces, jogos de mesas, videogames, roupas, entre outras coisas. Enquanto a série original é destinada para todo o público, o desenho animado é destinado para crianças, e o desenho também foi criado para renovar o público de Chaves. E vai por mim, o desenho é muito bom. Bullying. O legal. Chaves, sem dúvida, é um dos programas mais famosos e mais queridos não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina. Porém, tem muitas pessoas que comparam esse programa com o Bullying, por fazerem piadas com os personagens. Também a sua cara idêntica. Ele tinha uma cara de chimpanzé reumático. Por que não perde a graça? Por que não perde a graça? Porque o programa possui muita violência. Porém, existem duas explicações. O programa do Chaves, além de ser um programa de comédia, é um programa que também ensina valores morais. Por exemplo, ensina sobre amizade, sobre caridade, sobre o respeito. Toma. O roteiro tá bem feito, tá? Caralho, o roteiro tá bem feito pra porra. Chaves, mas que fique bem varrido, hein? Receba! E apesar do Chaves ter vários problemas de briga entre os personagens, ou então de comparações que são só gracinha das crianças. E apesar do Chaves ter vários Olha a distância do murro. Personagens. Olha a distância disso. Não, né, pra... Então, a distância do murro, velho. Crianças, Chaves sempre buscou, no fim das contas, trazer importância sobre a valorização desses temas mencionados. Não só isso, como também o Moisés Soares, que trabalhou com Chespirito nos seus últimos momentos Kim Jong-un. na televisão. Isso quando Chaves e Parei. chega lá, ele deu a resposta que não vale só pra Chaves, mas vale pra qualquer outro programa, qualquer outro assunto. Quando algo é feito com respeito, com cuidado e com muito profissionalismo, as pessoas vão receber de bom grado. Foi o que aconteceu com Chaves e foi o que aconteceu com Chespirito. Vocês já pararam pra pensar por que Chaves, por mais que tenha certas piadas e certas comparações entre os personagens, por mais que seja pra fazer graça, mas ainda assim, querendo ou não, são insultantes de certa forma, ainda assim a gente acha engraçado? Isso faz muito sentido quando lembramos que o Chespirito falou na entrevista do programa do Ratinho que ele sempre buscou não causar dano às pessoas que o assistissem. Pois é, e essas são uma das razões pelo qual o Chaves é muito reconhecido de uma forma positiva. Classismo. Existiam argumentos sobre o programa do Chaves, onde era dito... Na minha opinião, Chaves era pra ter racismo, homofobia, tudo isso aí. Mas aí, como não podia, aí não pode, né? Mas eu queria que tivesse. Era um programa de comédia classista, apresentando cada personagem vivendo alguns problemas devido às suas classes sociais. Por exemplo, no caso do seu Madruga, que quase nunca consegue dinheiro para pagar o aluguel. Ou então no caso do Kiko e da Dona Florinda, que querem mostrar para todo mundo que eles têm muito dinheiro. Seja o Kiko apresentando E são pobres. os brinquedos mais caros para as outras crianças, ou seja o fato da Dona Florinda dando dinheiro para o Kiko para ele poder gastar quando quiser, sem nenhuma preocupação. Claro que o programa do Chaves apresenta esse tema de uma forma cômica. Que personagem é esse que eu não conheço? Ele não é do Chaves não, viu? Que apesar de alguns deles terem problemas... Esse aqui é ele... Ele tá de intruso, ele não é do Chaves não, eu não conheço esse personagem não. Os outros não, no fim das contas todo mundo vive sorrindo. Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. Mas ainda assim, é interessante refletir um pouco sobre isso. Fora da transmissão por direito de autor. Em agosto de 2020, seria, por enquanto, a última aparição de Chaves na televisão de todo mundo. E muitas pessoas ficaram sem entender o porquê disso. O que aconteceu é que lá atrás, ele tinha assinado um contrato sobre o seu programa, onde seus programas iriam até agosto de 2020. Que foi nesse dia desse ano que não só Chaves, mas também todos os programas de Chespirito saíram do ar. Mas não só isso, como também houve um pequeno problema envolvendo Foi de F no chat. Chespirito e a Televisa. Pois pra quem não sabe, o grupo Chespirito é comandado pelo filho do Chespirito. Claro, todos os filhos do Chespirito, ou melhor, as filhas e o filho, fazem parte desse grupo. Mas quem o Chespirito escolheu... Calma, deixa eu contar. Calma. O grupo Chespirito e a Televisa. Pois pra quem não sabe, o grupo Chespirito... Deixa eu contar. Deixa eu ver se eu contei direito. Claro, todos os... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, não. Você se livrou por pouco de ser um lobisomem, tá? Melhor, as filhas e o filho fazem parte desse grupo. Mas quem o Chespirito escolheu para comandar esse grupo foi o seu filho mais velho. E que muito tempo depois das gravações de Chaves, de Chapolin e do programa Chespirito, o seu filho, Roberto Gomes Fernandes, tomaria conta dos personagens de seu pai, tendo ele agora os direitos autorais dos personagens. Porém, houve um certo problema entre o grupo Chespirito e a Televisa, pois já que o programa ia ser transmitido até agosto de 2020, eles poderiam renovar o contrato e receberiam uma quantia em dinheiro. E isso foi uma conversa entre a Televisa para o grupo Chespirito. Porém, o grupo Chespirito não quis
quis aceitar essa quantia que a Televisa estava propondo, e que por causa disso, os programas de Chespirito saíram de vez na televisão. E o problema para isso é que a Televisa, ela é dona dos programas de Chespirito, pois foi nela que foram gravados todos os episódios de todas as histórias de Chaves e de Chapolin. Já o grupo Chespirito, eles teriam os direitos autorais dos personagens, que era da propriedade de Roberto Gomes Bolanhos anteriormente. O que quer dizer que não adianta passar os episódios, sendo que eles possuem a imagem dos personagens. E não teria como apresentar os personagens originais sem ser através dos episódios que foram gravados na Televisa. E por causa disso, Chaves saiu do ar. Por enquanto, a única coisa que temos de Chaves que está disponível na televisão é o desenho animado, pois como eu falei anteriormente, esse desenho foi criado pela Televisa e pela Amina Studios, que é uma outra produtora, por mais que também mostra os personagens, mas ainda assim em desenho animado, totalmente diferente dos originais. A ausência da Chiquinha no Totalmente é uma palavra forte, Jorginho. Totalmente é uma palavra forte. desenho. Provavelmente você já se perguntou por que no desenho animado a Chiquinha é a única personagem de Chaves que não aparece. Bom, isso na verdade é uma longa história, que eu vou tentar resumir pra vocês. Na época em que Chaves e Chapolin estavam sendo gravados, a Maria Antonieta normalmente interpretava a Chiquinha na série do Chaves. Porém, segundo a Maria Antonieta, o programa do Chaves encerrou em 92 sem ela mesma saber, pois segundo ela em uma entrevista, passaram alguns meses e nenhum dos meses que foram passados, eles gravaram Chaves no programa Chespirito. Então ela perguntou para o Chespirito quando que eles iam gravar Chaves, e o Chespirito respondeu que nunca, pois o programa já tinha acabado. Ela ficou estranhando, pois ela não sabia de nada. O Chespirito não chegou a contar pra ela, porém ainda assim, ela queria continuar interpretando a Chiquinha. Ela explicou isso pro Roberto e o Roberto disse que tudo bem. Até aí nada demais. Mas aí que começa o problema, e seria os direitos autorais da personagem Chiquinha. Segundo a lei mexicana, os direitos autorais da produção audiovisual têm que ser renovada a cada 5 anos. Porém, os direitos autorais em relação a Chiquinha não tinham sido renovados faziam 15 anos. Então a Maria Antonieta rapidamente foi lá e registrou a personagem Chiquinha como sendo dela. Isso também acabou gerando muitos problemas entre o Chespirito e a Maria Antonieta, por causa da briga de direitos autorais da Chiquinha. Vagabunda, safada, Sobre ladrona fudida. dela não aparecer no desenho, segundo a Maria Antonieta, ela afirma dizendo que tinha sido excluída do desenho. Já o Roberto Gomes Fernandes afirma dizendo que a Maria Antonieta não quis participar do desenho. Mas no fim das contas, a Chiquinha nunca iria aparecer no desenho animado. Pelo menos era o que a gente pensava, pois notícias afirmam que tanto a Maria Antonieta quanto o grupo Chespirito fizeram as pazes, o que isso quer dizer que a personagem Chiquinha estaria de volta nas produções do Chespirito, e que provavelmente ela pode aparecer no desenho animado do Chaves, coisa que não tinha acontecido fazia muito Ainda é tempo. produzido, Chaves. de Wii. Chaves ainda é produzido. Em 2012 foi lançado um jogo oficial para Nintendo Wii chamado de El Chavo, ou então Chaves. Nesse jogo você pode escolher entre o Chaves, Kiko, Ionho e Pops, para você poder jogar. E como vocês podem ver, esse jogo se baseia no desenho animado. E nesse jogo você controla o personagem através do controle da Nintendo Wii. E esse jogo é muito bom e eu recomendo vocês a jogarem. Chaves Não Kart. tem um Nintendo Wii. No ano de 2014 saiu um novo jogo de Chaves, também para Nintendo, intitulado de El Chavo Kart, ou então Chaves Kart. Nesse jogo, dessa vez, você terá mais opções de personagens para você poder escolher, sendo não só os personagens crianças, mas também os adultos, como por exemplo o Seu Madruga, o Professor Girafales, a Dona Florinda, entre outros. Seu barriga deve ter um debuff de felicidade, não, de velocidade por causa do peso. E uma coisa boa desse jogo é que os personagens não só interagem uns com os outros durante a corrida, mas também as vozes de cada um dos personagens são exatamente as mesmas vozes dos dubladores do desenho animado. E assim como o Chaves para Nintendo Wii, esse jogo também é muito bom e eu também recomendo vocês a jogarem. Chaves no Fortnite. Não tem um Muitas Xbox. pessoas já sabem dessa notícia, mas para aqueles que não sabem, o Fortnite e o Grupo Chespirito fizeram uma parceria e eles lançaram para o jogo o modelo oficial do Chapolin, que vem acompanhado com sua marreta biônica e sua buzina paralisadora. Esse personagem no Fortnite foi um sucesso. Porém, vocês já se perguntaram como seria se Chaves existisse no Fortnite também? Então, o usuário no Twitter chamado de Business Fox, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tinha postado uma imagem mostrando como seria o Chaves no Fortnite. A imagem é muito bonita e muito bem feita, porém esse personagem não existe no Fortnite. A única coisa que temos de Chaves no Fortnite é esse mapa da Vila do Chaves que vocês estão vendo agora. Um mapa muito bem feito e muito visitado. Por enquanto, é só isso que temos de Chaves no Fortnite. Mas pode ser que, se Deus quiser, daqui pra frente terá uma nova atualização onde lançarão o Chaves no Fortnite. Chaves Metaleiro. Com certeza você já viu essa imagem na internet, que ficou muito famosa, sobre esse metaleiro chamado Cláudio Gonzalez ser muito parecido com o Chespirito. Esse rapaz ficou muito parecido com o Chaves e até ele entrou na brincadeira, com ele se vestindo de Chaves e gravando vários vídeos. Esse homem foi um sucesso, porém também teve alguns problemas relacionados a ele e o Danilo Gentili.
Danilo Gentili pagou pra ele vir pro Brasil e ele não Pois, segundo veio. Danilo, ele queria fazer uma entrevista do Chaves Multiverso. E os convidados daquela Ele é pau no cu. noite seriam o Kiko Africano, o Madruguinha do Brasil, o Nhonho do Brasil e o Chaves Metaleiro. Porém, foi muito difícil para o Danilo Gentili conseguir entrevistar o Chaves Metaleiro. O que aconteceu é que eles tiveram que pagar Na verdade, ele nem o conseguiu. cachê para o Chaves Metaleiro para ele poder participar do programa. Porém, houve vários problemas com o Chaves Metaleiro, de ele não só se atrasar para o programa, mas quando ele chegou, o Danilo Gentili afirmou que ele se vestiu de Chaves, só que na hora de entrevistá-lo, o Chaves Metaleiro disse que não queria participar. Ele falou que não ia participar, pois o programa não era um programa de família, pois foi um baita problema que houve entre o Chaves Metaleiro e o Danilo Gentili. O cachorro da Dona Clotilde. Satanás! Bom, você provavelmente já assistiu Minha avó não deixava eu assistir esse episódio porque ela dizia que o episódio era do diabo. aquele episódio onde a Dona Clotilde chama o seu animalzinho de estimação por esse nome. Satanás! Venha cá, Satanás! E provavelmente você... Eu gosto do Satanás. Eu gosto do Eu já se Satanás, ele é perguntava legal. Por que o Chespirito deu um nome desses para um animal de estimação da Dona Clotilde? E antes de vocês falarem ou pensarem que é sobre a teoria da conspiração, primeiro devemos se aprofundar do tema sobre o que está tratando e como está sendo tratado, para depois chegarmos num resultado que acreditamos ser verídico. Eu tenho uma pequena explicação do porquê Caralho, o cara fez uma equação. e deram esse nome ao cachorrinho da Dona Clotilde. Primeiro que o Chespirito sempre gostava de fazer trocadilhos, seja com pessoas ou com objetos, e principalmente com seus nomes. Sendo assim, a melhor explicação que eu tenho é que ele escolheu fazer um trocadilho com esse nome. E nesse caso, ele faz um trocadilho com esse nome de duas formas. Primeiro, Vou pegar uma água, rapidão. Tô com sede. Melhor uma pedra no caminho do que duas no rim. Beba água. E me mande dinheiro. QR Code, canto inferior direito da tela. pelo fato da Dona Clotilde ser conhecida como uma bruxa, e o segundo das crianças pensarem que ela estaria chamando o bicho ruim, vamos dizer assim. E uma prova que eu tenho sobre isso é nessa cena aqui. Dá licença. Alô? Senhor Diabo. Outra vez. Não, senhor. Eu não sou o senhor Diabo. Creio eu que vocês não entenderam a piada. Mas lá no México, quando alguém vai atender para uma outra pessoa ou para algum lugar, eles falam adonde hablo, que em português significa de onde falo. Porém, o trocadilho está na forma de como foi dita essa frase. Pois como eles falam de uma forma rápida, acaba soando como se a pessoa estivesse dizendo adonde hablo, ou então senhor diabo. E o Chespirito, que nessa cena está interpretando um personagem chamado Chaparrão Bonaparte, ou então Pancada Bonaparte, que foi traduzido aqui no Brasil no Clube do Chaves, estaria entendendo que a pessoa por trás do telefone estaria tentando falar com o diabo. E tudo isso seria uma explicação do porquê o cachorrinho da Dona Clotilde se chama Satanás. Turnês. Chaves e Chapolin não só tiveram programas na televisão, como também teve várias e várias turnês em vários países diferentes. Inclusive, tem até um vídeo muito famoso, onde a turma do Chaves visitam o Chile, mostrando alguns trechos de como eram as turnês de Chaves. Claro que tem vários vídeos mostrando as turnês tanto de Chaves quanto de Chapolin. Não só isso, como também existem fotos mostrando como eram as turnês, que eram lotadas de pessoas. E com certeza foi muito legal para elas. Inclusive, todo o elenco de Chaves foi convidado para fazer uma turnê aqui no Brasil. Porém, ocorreram alguns problemas que já já vocês vão saber. Episódios perdidos. Bom, a essa altura, muitas pessoas já sabem que Chaves, Chapolin e Chespirito têm vários episódios perdidos. Mas, por incrível que pareça, o SBT possui muitos episódios perdidos que ninguém sabia que eram perdidos mundialmente, ou era para ser perdido mundialmente. Que seriam, por exemplo, as continuações da Festa da Boa Vizinhança de 74, onde o Chaves faz a famosa citação do cão arrependido. Esse eu tenho vontade de assistir a segunda parte. Com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Ou então o episódio Ser Pintor é uma questão de talento, onde o seu Madruga tenta várias vezes pintar sua cadeira, mas acaba pintando a porta de sua casa. Mas é claro que também existem episódios perdidos que nunca mais foram passados no SBT. Por exemplo, a primeira versão dos Toureiros, onde é apresentada a cena nunca antes vista na televisão. E além de tudo, é covarde. Por que não vai bater em alguém do seu tamanho pra você ver? Esse eu já assisti. Da mesma altura? Fica bobo, com alguém do seu tamanho. Esse eu já assisti. Esse eu assisti. Mas também soubemos de outros 2 episódios de Chaves e de Chapolin que não sabíamos de suas existências, que seria a primeira versão do episódio de Chaves chamado Isso Merece um Prêmio, onde se trata do Kiko ter recebido uma estrelinha de boa Esse eu não sei, conduta. não. Nesse episódio, quem recebe a estrelinha de boa conduta é a Chiquinha. Esse episódio foi descoberto através de uma entrevista que fizeram com a Maria Antonieta na década de 90. Mas também soubemos de outro episódio que foi encontrado, dessa vez do Chapolin, onde o Chapolin tenta ajudar um rapaz que está no hospital para não ser morto pelo quase nada, interpretado pelo Carlos Villagrán. Claro que existem inúmeros episódios de Chaves ou de Chapolin que foram perdidos mundialmente, mas é claro que existem episódios Não necessariamente perdidos, mas ou incompletos, ou tinha alguma coisa que eles não gostaram e simplesmente não divulgaram. que foram perdidos Não que postaram. surpreendem bastante. Por exemplo, vocês sabiam que existe um episódio onde seu Madruga se apaixona pela Dona Clotilde? Pois é, seria legal se a gente pudesse assistir esse episódio. O filme do Pelé. Ué, mas não é o...
Não é o do remédio que ele se apaixona por ela ou eu tô ficando louco? Acho que eu tô ficando louco, né? Bom, creio eu que você já ouviu essa frase dita pelo Chaves. Teria sido melhor ir ver o Pelé. No áudio original, o Chaves está dizendo isso daqui. O Chaves estava dizendo que queria ver o filme do Chanfle. E pra quem não sabe, é um filme feito pelo próprio Chespirito. É o filme dele. De Chaves, onde se trata de O cara é um simples gênio. O cara é um gênio. honesto ajudante do jogador de futebol, que mora com uma mulher chamada Peri, interpretado pela Florinda Mesa. Existem 2 filmes do Chanfle, e os 2, na minha opinião, são muito bons. Porém, infelizmente, esse filme não tem dublagem, pois ele nunca veio ao Brasil. Então a dublagem mudou para o filme do Pelé, que realmente existe, para fazer mais sentido. Mas vocês podem encontrar esse filme do El Chanfle legendados no YouTube. Vai por mim, você não vai se arrepender. Perdão, é que não pode ir. Com permisso? É muito bom, Barão, esse filme eu recomendo. Esse filme é bom, esse filme é bom. Nível 2. A superfície. Regravações. Vocês com certeza já se perguntaram por que o Chespirito faz tantos remakes de Chaves e de Chapolin. Não se sabe ao certo o porquê, mas segundo o canal Vila do Chaves, eles falavam sobre teorias que explicavam por que o Chespirito repetia tantos episódios. Porém, na minha opinião, a que mais faz sentido é o fato de que, como o Chespirito fazia muitas turnês, como eu tinha mencionado anteriormente, ele não tinha tempo para escrever novas histórias, pois ele tinha que escrever as histórias de Chaves, as histórias de Chapolin e mais histórias para as turnês, o que acabava atrasando muito ele. Mas também existem histórias que não só são inéditas, mas também nunca foram regravadas. Por exemplo, a trilogia de Acapulco, e só tivemos uma versão dela, ou então as histórias que passavam na casa do Sr. Barriga. Não só isso, como também existem vários episódios de Chaves e de Chapolin Caraca, que não interessante. foram regravadas, como eu mencionei, ou são histórias inéditas Que que realmente interessante. nunca vieram aqui pro Brasil. Por exemplo, o famoso episódio onde o Sr. Madruga e a Dona Clotilde se casam, e por falar nessa história, o casamento do século. Esse tema se trata de um episódio muito famoso de Calma. O quê? Chaves que nunca apareceu aqui no Brasil, onde, como podemos ver, tanto o Sr. Madruga quanto a Dona Clotilde estão se casando. Porém, dizem que Esse aí eu não tô ligado, não. Esse episódio, ele nunca foi transmitido na televisão, pois, segundo a polêmica, havia uma crítica das igrejas católicas querendo que esse episódio nunca saísse na TV, por causa de zombação ou coisa do tipo. E outra polêmica é que esse episódio aconteceu na vida real, mas por que eu tô dizendo exatamente isso? Bom, vocês já vão entender. Antes de mais nada, preciso afirmar pra vocês que essa polêmica das Pai, a igrejas igreja católicas paia, por isso que eu não vou à igreja. Paia. Pois esse episódio passou normalmente na televisão. E sobre o casamento realmente ter acontecido, isso é na verdade um trecho de uma das sketches de Chaves no programa Chespirito, na década de 80. Onde essa história seria na verdade um remake de 10 minutos sobre as crianças pensarem que tanto o Sr. Madruga quanto a Dona Clotilde iriam se casar. Então nessa cena, quando a câmera dá um close no Chaves, é como se ele estivesse imaginando como seria se os dois se casassem. E essa cena acontece. Portanto não, esse episódio nunca deixou de ir ao ar e esse casamento nunca aconteceu. É fake news, eu caí na fake news do Jorginho. Eu caí na fake news do Jorginho. Episódios semelhantes. Todos nós sabemos que Chaves e Chapolin tiveram vários momentos muito divertidos. Porém, já foi descoberto que muitas coisas de Chaves e Chapolin que nós vimos tantas vezes são na verdade inspirações de outras pessoas. O mais famoso exemplo é dessa cena de Chapolin. Cuidado, essa parede vai cair! Cuidado! Cuidado! Não contavam com minha astúcia. Essa cena que vocês viram agora é uma cena inspirada de Charlie Chaplin. Muito foda. Muito foda. E também existe mais uma cena de Chapolin. Existem 2 cenas muito famosas que são essas daqui. Essas cenas que vocês viram agora são inspiradas do Gordo e o Mago. O próprio Chespirito sempre mostrava as suas inspirações para os programas, para poder apresentar do seu jeito essas piadas. E o mais legal é que no programa Chespirito, tanto o Charlie Chaplin quanto o Gordo e o Eu gostava, é bom, é Mago já bom. apareceram no seu programa, como sendo uma forma de homenagem, vamos dizer assim. Foi muito legal e muito bem feito. É legal, as homenagens é boa, As Início no quarto do referências. Nhonho. Com certeza vocês já viram um episódio onde o Chaves e sua turma vão pra casa do Sr. Barriga. Mas vocês já se perguntaram por que no quarto do Nhonho há uma beliche, sendo ele o filho único? Muito provavelmente pode ser que na história o Nhonho tem um irmão ou uma irmã, que tem que dividir o mesmo quarto e utilizando uma beliche. Isso pode ser afirmado através desse comentário do Nhonho. É melhor você dormir embaixo. Não! Eu sempre dormi embaixo e tenho muita vontade de mudar! Isso nós estamos vendo através da visão histórica do programa, pois na visão técnica pode ser que essa beliche está aí só pra fazer a piada entre o Nhonho e o Chaves, mesmo que essa parte acabou sendo um furo de roteiro. El Chavo del Dos.
Bom, provavelmente vocês conhecem Chaves pelo nome Chaves do 8. Mas vocês acreditam se eu dissesse que o nome seria Chaves do 2? Isso acontece pois o número 8... Sim, seria por uma algum referência motivo eu ao assisti isso em algum outro vídeo. Não lembro qual, mas eu assisti isso em algum outro vídeo. Televisão que o Chespirito trabalhava anteriormente, que era o canal 8, televisão independente do México. E foi nesse canal onde ele criou Super Gênios na Mesa Quadrada, Chapulin Colorado e Chaves. Porém, o canal 8 e o telesistema mexicano se uniram e criaram a famosa Televisa, que é um canal de televisão mais famoso do México. E aquele canal seria o canal 2, que seria o canal mais famoso e mais conhecido do México. Então, o Emilio Azcárraga, que é o dono da Televisa, tinha aconselhado para o Chespirito para ele poder mudar o nome para El Chavo del Dos, fazendo referência ao canal onde era transmitido. Porém, como já tinham se acostumado em chamar El Chavo del Ocho, ou então Menino do 8, que aqui no Brasil seria Chaves do 8, o Chespirito achou uma brecha para manter o nome Chaves do 8, que seria afirmar que o Chaves morava na casa número 8. Por mais que a Mas ele morava no barril, isso não faz sentido. casa número 8 não é vista nem no pátio principal nem no segundo pátio, é suposto a gente acreditar que essa casa fica no terceiro pátio, pois existem várias imagens na internet mostrando como seria a planta da Vila do Chaves. Eita porra, casa 81, 71, 24, 15, 87, 82. Por que não é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Aqui é a 2. Aqui é uma garagem. Não faz sentido ter garagem aqui, mas se tá dizendo que é, porque é, né? 16. A 28 é grande pra porra. Olha o tamanho da 28, caralho. O Caralho. número 8 estaria no terceiro pátio, mas agora sabemos que o número 8 é uma referência ao canal onde o Chaves era transmitido. Diz Latino. Em 2022 foi lançada a notícia de que o Grupo Chespirito estaria criando uma série autobiográfica da vida do Chespirito, e muitas pessoas estavam à espera desse lançamento, até que finalmente foi lançada através do Instagram do Grupo Chespirito as supostas gravações da série biográfica, onde havia esse rapaz vestido de Chaves, que segundo Roberto Gomes Fernandes, ele tinha os mesmos trejeitos de Chespirito. Porém depois não ouvimos mais nenhuma notícia, até que de repente foi lançada uma cena, que seria essa daqui. Eugenio. ¿Chavo? Muitas pessoas pensavam que esse seria o trailer da série autobiográfica de Chespirito, que estaria saindo dia 24 de março, tendo a participação do famoso comediante Eugenio, que estaria aparecendo nesse comercial. Porém, quando finalmente foi lançado, nada mais era do que simplesmente um comercial de uma plataforma de streaming chamado Diz Latino, que era basicamente a Netflix, tendo a participação deepfake do Chaves. Muitas pessoas se emocionaram com a propaganda, mas também muitas pessoas não gostaram, não só porque o deepfake estava muito mal feito, mas também pode-se dizer que foi uma propaganda enganosa, pois eles estavam utilizando o personagem, que nesse caso era o Chaves, sendo que esse personagem não estaria na plataforma. Por mais que seja numa visão de homenagem, por mais que seja numa visão de lembrança, de reconhecimento, principalmente através do diálogo dos personagens, ainda assim é muito ruim utilizarem um personagem que não estaria presente. Mas enfim, você que assistiu essa propaganda do Diz Latino, o que vocês acharam dessa propaganda? Eu não assisti, então não tenho... Por incrível que pareça... Eu não tenho opiniões formadas, pois eu não assisti. Se algum dia eu assistir, aí eu formo opiniões e lhe digo. Não só Chaves, mas também o Chapolin possui o seu próprio desenho animado. Porém, infelizmente, não existe dublagem desse desenho aqui no Brasil. Mas pode ser que no futuro esse desenho chegue aqui. Ações dos personagens. Vocês sabiam que muitas das ações dos personagens foram vindas direto das filhas do Chespirito? Isso acontece pois o Chespirito era um pai muito presente e muito observador. E o próprio Chespirito comentou em sua biografia que muitas das ações dos personagens foram pegas direto das suas filhas. Por exemplo, os pulinhos e chutes que o Chaves dava no ar, ou então o Dr. Chapatinho movendo seus dedos e dizendo essa frase. Isso me dá coisas. É muito legal pensar que o Chespirito utilizou muitas das coisas que os seus filhos faziam e usar de inspiração para colocar nos personagens. Isso me dá várias vezes de criações na televisão. Conta tudo pra sua mãe, Chaves. Os shows de Chaves. Chaves, assim como outros temas famosos, já tiveram vários shows, muito reconhecidos e muito famosos também. Por exemplo, em 2012, a Televisa tinha feito um show ao vivo com o tema de Chaves animado, tendo a história como referência à venda da vila. Um show muito bem feito. E em 2019 chegou o Chaves, o tributo musical, que é muito legal e muito emocionante, com a participação do Chespirito, interpretado pelo Fabiano Augusto, e que tem uma cena muito emocionante do próprio Chespirito conversando com o Chaves. É um show muito legal. E é claro que não para por aí, pois os mesmos criadores do Chaves, o tributo musical, trouxeram para nós o Circo do Chaves, onde conta a história de uma menina que entra no universo do Chaves e que começa a viver várias aventuras por lá. Ambos os shows são muito bons e muito divertidos. Oh my god. Chaves VR.
O Grupo Chespirito tinha lançado para nós a notícia de poder visitar a Vila do Chaves em realidade virtual e poder interagir com os personagens, uma ideia até que legal e divertida. E eu recomendo a vocês a participarem desse universo. 11 e 12. 11 e 12 é uma peça teatral adulta feita pelo Chespirito, muito tempo depois das gravações de Chaves e de Chapolin, e que conseguiu fazer muito sucesso. Chaves e Chapolin no Multishow. Em 2018, a Multishow comprou os programas de Chaves e de Chapolin para serem transmitidos em ordem cronológica, e mostrando alguns episódios que nunca foram ao ar no SBT. Porém, houveram críticas sobre esse programa, sobre alguns dubladores clássicos não estarem presentes. Isso acontece pois alguns dos dubladores de Chaves infelizmente faleceram, então resolveram substituir as vozes do Chaves, do Seu Barriga, do Professor Girafales, entre outros. Mas vai por mim, os episódios são bons e as dublagens são muito boas. Jorginho, você edita muito bem, mano. Águas Rasas. Tu edita muito bem, mano. Você alguma vez já se perguntou qual é a origem do Chapolin Colorado? De onde ele veio? Como ele surgiu? Bom, na verdade existem duas respostas para isso. A resposta histórica e a resposta técnica. A resposta histórica sendo o próprio Chapolin contar em um episódio a sua origem e quem são seus pais. E a resposta técnica sendo como o Chespirito criou o Chapolin Colorado. Segundo o Chapolin Colorado nesse episódio, ele explica sobre o seu nascimento e por que o nome dele é realmente Chapolin Colorado. Resumidamente, ele explica que o pai dele é o Pantaleão Colorado e Roto, ou então Calças Vermelhas e Curtas, que seria uma referência ao Super-Homem, e a sua mãe sendo Louisa Lane, fazendo uma piadinha com o nome Lois Lane, que seria a noiva de Superman. Ou seja, entre outras palavras, o Chapolin é filho do Super-Homem. Meu Deus, o cara é por isso que ele é tão poderoso. Por isso que ele é tão poderoso. O homem é brabo, o homem é brabo. A resposta do porquê ele se chama Chapolin é um pouco mais ampla. O Chapolin explica que o seu padrinho gostava de estudar e colecionar insetos. Então esse padrinho pegou um chapéu e anotou o nome de 3 insetos que ele tinha e colocou dentro do chapéu, para que quando tirassem um papelzinho com o nome do inseto, esse seria o nome do filho do Superman. E o nome que foi tirado foi Chapulín, pois pra quem não sabe, o nome original do Chapulín Colorado lá no México é El Chapulín Colorado. E Chapulín, lá no México, é um gafanhoto, que também é conhecido como ser uma das famosas culinárias do México, e colorado por causa da sua roupa vermelha. Eca. Então, o nome de Chapulín Colorado seria Gafanhoto Vermelho. Essa seria a origem explicada pelo Chapulín. Isso na visão histórica, pois na visão técnica... Eu não tinha vontade de comer, o Chapolin, não. Não tinha essa vontade não, não comeria não. Parece ser nojento. Chapolin seria, na verdade, uma sátira aos super-heróis americanos. Pois como super-heróis americanos como Batman e Super-Homem são altos, fortes, bonitos e inteligentes, o Chapolin era pequeno, fraco, tonto e feio. E isso não sou eu... Jorginho, esculacha mais um pouquinho, eu achei pouco. Chama ele de fudido, xoxo, capenga, lascado, ferrado. Vai lá, esculacha mais um pouco. Tô dizendo, foi o próprio Chespirito que disse. Porém, o Chapolin que ele queria criar... foi o Chespirito que disse. Tá perdoado então, tá perdoado. Normal, vamos dizer assim. Ou seja, ele queria criar o Chapolin com a roupa verde. Como os Chapulins, que são os gafanhotos que eu falei, eles são verdes. Então ele queria uma roupa verde e queria colocar o nome... Ia ficar muito feio. Ele Chapulin Justiceiro, ou então Gafanhoto Justiceiro, que aqui no ia ficar muito feio. Chapolin Justiceiro. Mas como lá na emissora onde o Chespirito estava trabalhando não tinha verba suficiente para conseguirem um pano verde para a roupa, os únicos tecidos que eles tinham, na verdade, eram os tecidos preto... O homem ia virar um chroma key. Branco, azul e vermelho. Não teriam como utilizar o tecido preto, pois daria um ar fúnebre para o Chapolin. Não teriam como utilizar o branco por causa da iluminação. Não poderiam utilizar o azul, pois eles já usavam um chroma key azul, então o Chapolin ia desaparecer. Então... o chroma key era azul, então dava pra usar verde. A única opção que acabou sendo foi o vermelho. Então o Chapolin resolveu mudar o nome de El Chapulín Justiceiro para El Chapulín Colorado. E essas seriam as duas origens que explicariam como o Chapolin nasceu. Você, qual que você gostou mais? As duas. Tangamandapio. Você, assim como eu, com certeza já ouviu o Jaime Carter. É que eu prefiro evitar a fadiga. Fala várias vezes sobre Tangamandapio. Tangamandapio é muito bonito. Onde? Tangamandapio é na divisa do estado. Mas vocês acreditariam se eu dissesse que Tangamandapio realmente existe? Se você buscar no Google Maps, vai aparecer que é uma pequena cidade localizada no noroeste do estado de Michoacán, no México. E o legal é que quando perguntaram ao Chespirito do porquê escolheu Tangamandapio, o próprio Chespirito respondeu que estava buscando uma cidade com um nome engraçado. E essa não é... É tipo Chique Chique Bahia. Não que seja engraçado o nome Chique Chique Bahia, mas é uma cidade pequena afastada de a tudo. primeira vez em que uma cidade do México aparece no programa de Chespirito. Vocês com certeza conhecem essa palavra mágica dita pela bruxa Baratuxa do Chapolin Colorado. Essa palavra mágica, na verdade, é um outro nome, só que dessa vez de uma vila, cujo nome é Parangaricutiri-Micuaro, localizada no município de Nuevo Parangaricutiro, estado de Michoacán, no México. Muito legal, não é mesmo?
O Diário do Chaves. Calma aí que eu acho que eu tô ouvindo alguém mexendo na porta. Calma aí. Tô mexendo na porta de casa aqui, calma aí. Boa, manito. Tá de boa. Vamos lá. No ano de 1995, Chespirito lançou seu livro chamado O Diário do Chaves, onde nesse diário seria contadas as origens do Chaves antes de chegar na vila. E esse diário também é conhecido por ser um livro muito triste, não só antes como também durante e depois de Chaves ter entrado na vila. Mas não se engane, o diário é totalmente divertido e eu recomendo a vocês a ler. Vocês não irão se arrepender. O diário é bipolar. Seu Madruga é o pai do Chaves. Havia uma teoria que tentava explicar que existe um episódio onde o professor Girafales revelaria que o seu Madruga é o pai do Chaves. Porém, esse episódio ou foi perdido ou foi descartado. Porém, esse episódio nunca aconteceu e não, seu Madruga não é pai de Chaves. Inclusive, o próprio Chaves diz em seu diário que ele nunca gostaria que o seu Madruga fosse seu pai, pois ele batia muito forte. Mas ao mesmo tempo é muito interessante pensar, pois o seu Madruga sempre foi visto como uma figura paterna para o menino. O nome do Chaves. Bom, provavelmente vocês já se perguntaram qual é o nome do Chaves. E sempre quando você pesquisava na internet, onde falavam que os resultados que apareceu até no Diário do Chaves, escrito pelo próprio Chespirito, afirmavam que o seu nome era Rodolfo Pietro Filiberto Rafael Guglielmi. Mas e se eu dissesse Eita, nome grande da toda porra! essa história na verdade é uma mentira. E tudo isso é uma longa história que eu vou resumir pra vocês. O que aconteceu é que o Chespirito, no seu antigo programa chamado Los Super Genios de la Mesa Quadrada, ele tinha um quadro chamado Los Chifladitos, ou então Os Loucos, que eram protagonizados pelo Chaparrão Bonaparte, ou Pancada Bonaparte, interpretado pelo Chespirito, e Lucas Tanheda, ou Lucas Pirado, interpretado pelo Rubem Aguirre, que é o professor Girafales. O que aconteceu é que o Rubem recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar, e o Chespirito deixou que ele fosse. Porém, não tinha como o Chespirito continuar com seu quadro sem a ajuda do Rubem. Então ele viu que tinha alguns papéis guardados na sua casa, reescreveu a história, onde se tratava de uma criança, que nesse caso seria o Chaves, que fazia perguntas para um vendedor de balões, que nesse caso é o seu Madruga. E a intenção dele era só criar essa sketch, portanto ele não teria preocupação de colocar um nome para o garoto. Mas essa sketch acabou fazendo muito mais sucesso do que o Chespirito imaginava. E o personagem já era conhecido como El Chavo, e lá no México, o nome Chavo significaria aqui no Brasil garoto ou moleque. Então o Chespirito continuou criando novas histórias, tendo esse título, El Chavo del Ocho, sendo esse o nome do personagem, pois Chaves não tinha nome. E a única vez que foi citado o nome do garoto no Diário do Chaves foi através do início do diário, onde em resumo o Chespirito conta que tinha visto uma criança usando uma calça com suspensório, uma blusa listrada e rasgada, um boné surrado e que estava vindo com sua caixa de engraxate. Então o Chespirito permitiu que esse menino engraxasse seus sapatos e ele tentou conversar com o garoto, fazendo algumas perguntas. E entre elas, ele pergunta sobre o nome do menino. E a conversa era o seguinte: como você se chama? Dá no mesmo, não? O que dá no mesmo? Dá no mesmo como eu me chamo. Mas se o senhor quer saber, todos me chamam de Chaves. E essa é a única parte onde é citado o nome do Chaves. Já o nome Rodolfo Pietro Filiberto, esse nome grande aí que vocês estão vendo, aparece como resultado um ator italiano radicado nos Estados Unidos e que não há nenhum vínculo com o programa de Chaves. E essa é toda a história sobre esse nome. Dream Fallen. Dream Fallen é um jogo de terror brasileiro com tema de Chaves, onde você é um detetive que carrega uma lanterna e tem que buscar pelos objetos do cenário, como por exemplo a bola quadrada. Eu tenho que reagir a esse vídeo. Vou deixar pra amanhã. Amanhã eu reajo a ele. Vou reagir a esse vídeo amanhã. O chapéu do seu Madruga, a vassoura da bruxa do 71 e até a marreta biônica. Enquanto isso, você tem que tomar... Amanhã eu reajo a esse vídeo. Jorginho, se você estiver por aí, amanhã me lembre, por favor. Cuidado para não morrer com um ataque cardíaco pelo susto que o personagem vai levar e fugir do fantasma do seu barriga. E esse jogo fez bastante sucesso na internet, sendo o primeiro jogo de terror do Chaves. Piloto do desenho animado. O desenho animado do Chaves, assim como qualquer outro desenho animado da televisão, já teve a sua versão piloto, tendo não só o cenário fiel ao seriado, mas também tendo pela primeira vez a aparição da Chiquinha no desenho do Chaves. Inclusive o logotipo do desenho animado piloto é exatamente o mesmo logotipo que vemos atualmente. Muito legal e muito interessante. Infidelidade. Bom, essa parte é um pouquinho complicada de explicar, mas essa parte eu explicarei que quando o Chespirito conheceu a Florinda Mesa... Ah, tá. Essa parte eu sei, Graciela, com qual teve 6 Ele filhos. botou chifre! Ele botou chifre nela! Com a sua esposa, com a Vagabundo! Entre essas notícias, afirmam que o Chespirito tinha terminado seu casamento em 1984. Porém, segundo o Chespirito e Florinda Mesa, Florinda afirma que o Chespirito era muito conhecido por ser mulherengo e infiel, mas que os dois... Raparigueiro safado! Não tiveram nenhuma relação amorosa. E já o Chespirito, que explicou tanto no seu livro biográfico chamado Sem Querer Querendo Memórias, quanto na sua entrevista biográfica que passou na televisão, Chespirito afirma e concorda que ele foi o maior culpado, que durante as turnês, ele e o seu elenco eram muito assediados por mulheres, e queriam algo a mais do que autógrafos. Porém, o Chespirito tinha feito uma vasectomia, principalmente por causa de problemas transmissíveis. Mas ainda assim, o Chespirito fala que não se justifica por isso, e que o relacionamento dele... Vagabundo! Eles tinham terminado em 1977, mas claro que no fim das contas realmente houve um problema de infidelidade e que o maior culpado foi o Chespirito, o que é muito chato.
Mas pelo Raparigueiro safado. menos há um lado bom na história, pois o Chespirito afirma que ele reconhece que ele foi o errado, não se justifica pelo que ele fez. Em algumas entrevistas ele afirma que quando ele começou a ter um relacionamento com a Florinda, ele se pôs fiel e que nunca Me mandem dinheiros, QR Code tá aparecendo na tela, me mandem dinheiros. Quero dinheiro, aconteceu algo do tipo, porque fez bem pra me ele. ajudem a sair do CLT, A estátua do me Jaiminho. mandem dinheiros. Como Tangamandapio foi muito Oxe, Laerte apareceu, e aí Laerte? Como vai, através do Jaiminho, no seriado Tava na Chaves, igreja. mandaram construir uma estátua do Jaiminho, muito bem feita como forma de homenagem e agradecimento pelo reconhecimento da cidade. E se você for visitar Tangamandapio agora, a estátua do Jaiminho ainda estará lá na cidade. Muito legal, né? Foda. Sem Querer Querendo Memórias. Sem Querer Querendo Memórias é um livro autobiográfico do próprio Chespirito, onde conta toda a história do Chespirito, tanto da sua vida profissional quanto da sua vida pessoal. E ele conta várias coisas que não sabíamos sobre a vida do Chespirito. E eu recomendo a você a ler esse livro. O cara tá estragando a infância do povo, é assim que é bom, pô. Bom, vocês se lembram que na primeira Mais camada- um. Já basta, avião, já basta. Torre Gêmea, já basta. Mamonas Assassinas, Marília Mendonça, Gabriel Diniz, quem mais morreu de avião? Eu comentei que os integrantes de Chaves faziam turnês e que eles Não já foram lembro. chamados para vir aqui no Brasil, só que acabou que a turnê aqui no Brasil não aconteceu. E tudo isso foi criado através de um suposto Chapecoense, verdade. acidente de avião. O que aconteceu é que um empresário aqui no Brasil tinha chamado os integrantes de Chaves para fazer uma turnê. Porém, havia o problema do idioma, pois pra quem não sabe, o idioma lá no México não é o mesmo que o idioma aqui no Brasil. Então havia duas coisas que eles podiam fazer. Ou eles aprendiam a falar português, ou o show todo seria dublado, tendo os dubladores clássicos dublando todo o show em um CD. E os integrantes escolheram a segunda opção. Porém, segundo o Edgar Vivar, o ensaio estava ficando muito chato e o Chespirito afirmou que ninguém ia se apresentar no Brasil até que todos soubessem falar português. Porém, como os integrantes de Chaves não tinham ido pro Brasil, houve um boato de que todos eles estavam vindo aqui pro Brasil, só que aconteceu o acidente de avião. E essa notícia acabou tendo mais força em 96, quando ocorreu o acidente de avião com os Mamonas Assassinas. Porém, um dos integrantes dos Mamonas Assassinas estava usando uma fantasia de Chapolin, e muitos Não. Ele me lembrou da desgraça que eu acabei de fazer piada. Eu acabei de fazer piada e fiquei triste 2 segundos pessoas depois. começaram a acreditar que realmente esse foi o acidente de avião do Chespirito. Mas é claro que tudo isso não passou de uma confusão e de uma grande mentira. Inclusive, essa notícia do acidente de avião chegou até os integrantes de Chaves, e obviamente eles deram risada. Até porque, pra quem não sabe, esse acidente nunca aconteceu. Eles deram risada dos Mamonas Assassinas ter morrido, que filhas da puta. Cidadão Gomes. Cidadão Gomes foi o primeiro programa criado e protagonizado pelo Chespirito no canal 8, onde se tratava Calvo. de um pobre homem que sempre buscava ajudar as pessoas. E eles se metiam onde não lhe interessa porque Que nada, o Chaves é raparigueiro também, ele é filha da puta de qualquer jeito. Chaves não. Esqueci o nome dele agora. Foda-se, o Chespirito. lhe interessa. Porém, infelizmente, esse programa acabou sendo um fracasso. Porém, a emissora deu uma segunda chance para o Chespirito, criando em seguida o programa Los Super Genios de la Verdade, Roberto Bolonas. Vista Sagrada, que fez muito sucesso. Roberto Bolonas. Nível 4. Águas Médias. Ah, vai ter assassinato? Ou vai ser só nas águas profundas? Chaves tem uma Eu quero ver assassinato, eu quero ver desgraça, eu quero ver gente morrendo. Eu quero ver Roberto Bolonas dando tapa na cara de gente durante gravação, porque errou o roteiro. É isso que eu quero ver, eu gosto do caos. mansão dentro do barril. Muitas pessoas começavam a teorizar sobre o famoso barril do Chaves. Então as pessoas Necrofilia. Puta que pariu, derrubei o vídeo. F vídeo. Jorginho, se esse vídeo não sair no canal do YouTube, você já sabe o porquê. começavam a teorizar que dentro do barril havia uma passagem secreta que levava até uma mansão, que ficava embaixo da vila, onde Chaves poderia morar tranquilamente. Mas na verdade, esse segredo já tinha sido revelado através de uma sketch no programa Chespirito, na década de 80, que seria um remake, mas com cenas inéditas, do episódio Ser Pequeno Tem as Suas Vantagens, mais conhecido como Chapolin Entra na Vila do Chaves. E no final dessa sketch, mostra o Chapolin indo pro barril, oferecendo um sanduíche de presunto para o Chaves, que tinha tomado uma das suas pastilhas de polegarina. E dentro do barril podemos observar que não havia nada de anormal, não há nenhuma mansão debaixo da vila e não há nada que essa teoria afirma. É só censurar, eu não edito os vídeos não. Os VOD da live eu posto do jeito que é e foda-se.
Arte e Reprodução. Arte e Reprodução é um canal no YouTube que tinha ficado muito famoso através de suas animações em Censurar a voz de lá e fica sem graça. de Chaves, Eu sendo falo muita principalmente besteira, assim é famoso que é bom. O ataque da turma do Chaves, onde a turma do Chaves começa a brigar na vila e atacar todo mundo e meu pai do céu. Eita, parece que eu reagi claro ontem, ele tinha olha. ganhado muito reconhecimento através de suas animações sobre Chaves, mas ele também já tinha feito várias outras animações, como por exemplo as animações do Core, as animações de FNAF e outras animações em 3D que ele já tem feito no seu canal. Então eu recomendo vocês irem no canal dele e vocês não irão Parece os vídeos que eu assisti ontem. Professor Vídeo Girafales de trai louco. sua esposa com a dona Florinda. Segundo Roberto Gomes Fernandes em uma entrevista, ele afirma que o professor Girafales era casado e que ele estaria traindo a sua esposa com a dona Florinda. E a prova disso era que não só na série do Chaves, mas também nas fotos do professor Girafales, é possível ver uma aliança de casamento em seu dedo. Isso acontece pois o Rubem Aguirre, intérprete do professor Girafales, era casado na vida real. Porém, na hora das gravações, ele acabava esquecendo de tirar a sua aliança. E isso é comprovado através Isso é culpa da maconha. de episódios antigos, onde podemos ver que o Carlos Villagrán, intérprete do Kiko, aparece também com sua aliança. Ou seja, em resumo, tudo isso não passava Isso é negócio de fumo, cigarro, maconha e drogas e bebidas e drogas e drogas. de uma simples confusão e de E café. um erro de gravação por parte do Rubem. Restaurantes do Chaves. Creio eu que não é surpresa pra ninguém que exista vários restaurantes com temas de Chaves, e dentre vários restaurantes tem sempre algum que acaba ganhando mais destaque. Por exemplo, o restaurante Só Madruga, que é um restaurante e bar e que possui uma réplica muito bem feita da Vila do Chaves, com a aparição da casa do Seu Madruga e do segundo pátio, um bar muito bem feito e muito bonito. Inclusive, o próprio Roberto Gomes Fernandes já tinha criado seu próprio restaurante, onde nele há não só a réplica do Chaves também, mas também alguns personagens do desenho animado, como por exemplo o próprio Chaves, o Chapolin, a Pops e o Seu Madruga. Enfim, existem vários restaurantes com temas O Seu Madruga de camisa de time. Chaves, o Chapolin, a Pops e o Seu Madruga. O Seu Madruga tá de camisa de time. Enfim, existem vários restaurantes com tema de Chaves que são muito bons. Que foda. Estátuas do Chaves. Não só o Jaiminho Carteiro recebeu uma estátua sua em Tangamandapé, mas também o Chaves, ou então todos os personagens do seriado já receberam suas estátuas. Por exemplo, essa estátua aqui do Chaves sentado que foi construída Meu em Deus, que negócio feio. Parece o Pensador. Minas Gerais. Ou então essa outra estátua do Chaves construída na Colômbia. Como eu falei, Meu Deus, que negócio feio. existem várias estátuas, várias esculturas de Meu Deus, olha a cara do Seu Barriga. Isso nem é o Seu Barriga, olha a cara do professor Girafales. A cara da Chiquinha. Chaves no mundo afora, e que são muito bem feitos. Chiquinha depois das drogas, Seu porra. Madruga não aparece nas fotos. Vocês já pararam pra notar no episódio onde Seu Madruga está sendo despejado de sua casa? Quando ele e as crianças começam a ver o álbum de fotografias, a mulher de Seu Madruga nunca apareceu em nenhum momento. Porém, na primeira versão desse episódio, que é de 1974, quando as crianças estão vendo o álbum de fotografias, e quando Seu Madruga chega em casa, é possível ver na parede uma foto de um casamento. Muito provavelmente Sim, isso eu seria a lembro. foto do Seu Madruga e da sua esposa, que apareceu Isso eu já somente assisti. uma única vez. Estranho isso, né? O professor Girafales era o pai do Chaves. Pois é, dessa informação nem eu Mais sabia. uma teoria louca, mais uma teoria Na louca. entrevista, o Rubem Aguirre explica que ele estava acompanhando a criação de Chaves quando o elenco ainda era o Chespirito, Ramon Valdez, Rubem Aguirre e Maria Antonieta, quando ainda trabalhavam num programa chamado Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Nesse programa, o professor Girafales já existia, e segundo o Rubem Aguirre, o Chespirito estava pensando em fazer com que o professor Girafales fosse o pai do Chaves, e que existiam episódios gravados sobre isso. Porém, infelizmente, esses episódios acabaram sendo perdidos. Mas mesmo assim, o Chespirito resolveu mudar de ideia e que o professor Girafales fosse um homem solteiro e sem filhos. E você já sabia dessa notícia? A morte do Jaiminho. Já eu assisti em algum Bom, lembra que vídeo eu falei por pra aí. vocês que o Diário do Chaves é conhecido por ser um livro muito triste? Isso é verdade. O Chaves Sim, o professor Girafales velho parece o Big Smoke. Igual. explica em seu diário que ele tinha visto Falando em Big Smoke, amanhã gameplay. Gameplays, finalmente. o Jaiminho morto em sua casa, dizendo que o Jaiminho já estava se sentindo mal de saúde e que ele não saía de casa para nada. E o Chaves afirma que quando o Jaiminho morreu, parecia que ele estava tendo um sonho bonito, pois ele estava com um sorriso no rosto, e que o Jaiminho sempre quis evitar a fadiga, e que agora estaria evitando a fadiga para sempre. E essa história com certeza é canônica, pois foi escrito pelo próprio Chespirito no Diário do Chaves. Vou consertar o OBS amanhã. Vou desinstalar o OBS e vou instalar de novo. Aí amanhã vai ficar tudo certinho pra nós pecados jogar. capitais. Bom, isso já não é de hoje. Houve uma teoria muito famosa na internet que afirmava que Chaves era um programa sobre 7 pecados capitais, e que cada personagem Isso não faz o mínimo sentido. representava um pecado capital. Mas já foi comprovado até pelo próprio criador dessa teoria que isso era só uma brincadeira que ele quis fazer, e que nem ele imaginava que essa teoria daria muito certo. Pois é, olha só como são as coisas, né? Não faz nem sentido isso. O Super Gênio de la Mesa Quadrada. Não faz sentido. Eu já vi essa teoria e é negócio de doido, tirado do cu.
Tiraram informação do cu pra fazer essa porra. Bom, vocês viram nesse iceberg que comentei bastante sobre Los Super Genios de la Mesa Quadrada, mas eu não expliquei pra vocês o que seria exatamente. Los Super Genios de la Mesa Quadrada foi um quadro criado pelo próprio Chespirito em 1969 e que fez bastante sucesso na televisão. Viu o sotaque dele? 1900. Mesa Quadrada foi um quadro criado pelo próprio Chespirito em 1969 e que 1900. fez bastante sucesso na televisão, tendo como elenco do programa o Chespirito, interpretando o Dr. Chapatin, Ramon Valdez, interpretando um bêbado, Maria Antonieta de las Nieves, interpretando a Moça Bonita, e o Rubem Aguirre, interpretando o Professor Girafales. Pois é, o Professor Girafales foi o primeiro personagem a ser criado do universo de Chaves. E esse programa era, na verdade, um quadro satirizando aqueles programas de pergunta e respostas, onde eles respondiam as cartas com as perguntas feitas pelo público, só que com um tom humorístico. E é nesse programa onde nasce o Chapolin Colorado e o Chaves, que ocupam o espaço de Los Super Genios da Mesa Quadrada até terem os seus programas independentes. Esse programa foi um grande sucesso, porém muitas das sketches desse programa foram perdidos mundialmente. Foda. Muito chato. Foda. Águas profundas agora. Nível 5. As profundezas. Vamos entrar nas profundezas do Chaves. O último episódio de Chaves. Em 2008, no Peru, Chespirito e Florinda Mesa estavam sendo entrevistados antes de apresentarem seu show 11 e 12. Porém, durante a entrevista, o Chespirito afirma que estava pensando em talvez fazer um final para o Chaves. Então, consultando a sua filha, ele perguntou como é que seria se o final de Chaves fosse ele morrendo depois de salvar uma pessoa. Porém, a filha dele respondeu que não poderia fazer isso, pois haveriam crianças que acompanham o programa de Chaves que possam imitá-lo ou cometerem alguma coisa pior ainda. Então, Chespirito deixou de lado essa ideia e resolveu não criar esse episódio. É verdade, Mas é verdade. tá. Será que o Chespirito realmente não gravou esse episódio? Na verdade, existe uma resposta para isso. Se pá, ele gravou. A Televisa começou a distribuir vários DVDs tendo cada um o tema de seus programas. E entre eles, tinha os DVDs de Chaves, de Chapolin e de Chespirito. Porém, havia uma coisa de diferente, que vários fãs que tiveram acesso a esses DVDs notaram. Havia uma coleção de DVDs, e que passavam os episódios de Chaves em ordem cronológica. Porém, muitas pessoas começaram a perceber algo de estranho nesse DVD, pois ele mudava do episódio 141 para o episódio 143. Então muitos fãs se perguntaram o que aconteceu com o episódio 142, e por que simplesmente a Televisa pulou esse episódio. Uns pensavam que Meu se Deus, tratava a de mais um teoria dos da episódios conspiração. perdidos, que os programas de Chespirito possuem muito deles. Outros pensavam que se trataria de um engano da Televisa, que acabou vendendo esses DVDs sem notar esse erro. Mas muitas pessoas não sabiam do que se tratava esse episódio, então eles foram à busca. Seu pedido é uma ordem. Muitas pessoas buscavam na internet se encontravam alguma informação sobre o sumiço desse episódio, porém não encontravam nada. E tentavam até entrar em contato com a Televisa, com as pessoas que trabalhavam com o Chespirito naquela época, porém sem nenhum sucesso. Meu Deus. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. Oh my god. Pois através de uma entrevista com um dos produtores do programa, ele explicou tudo o que tinha acontecido. Chespirito estava pensando em criar um episódio final para o Chaves, assim como ele tinha feito com o do Chapolin. Porém seria um final totalmente diferente. Ele ficou sabendo que o Chespirito resolveu escrever esse episódio. Então Chespirito, em seu escritório, começou a escrever os roteiros para esse episódio, colocando com o caderno preto, intitulado somente como El Chavo, onde ele finalmente criaria o último episódio assustador de Chaves. Meu Um Deus. dos produtores lá na Televisa, que tinha Que acesso loucura. a esse episódio escondido Que na loucura. Televisa, conseguiu pegar a fita desse episódio e não só assistiu como também resolveu gravá-lo, mostrando exatamente como seria o último episódio de Chaves. Meu Deus, vai mostrar? O episódio inicia com a introdução do tema do programa. Depois da introdução típica do programa, o episódio começa. Porém, ele apresenta a vila totalmente vazia, sem nenhuma música de fundo ou Ah, não vai mostrar não. Ele só vai fazer um sketch de como foi. um personagem passando, totalmente em silêncio. O episódio continua da mesma forma que iniciou, tendo a única coisa como ação a troca de câmeras, cada uma das 3 câmeras apontando para portas diferentes, e cada uma delas tendo a duração de 5 minutos. A câmera Que central isso? fica gravando a casa do Kiko, porém nada acontece. A câmera esquerda Que é isso? Ele fez um roteiro só pra isso? fica gravando o portão da vila, como se alguém fosse entrar por ela, porém nada acontece. A terceira e última câmera aparece gravando a casa do seu Madruga. No início eu imaginei que não ia acontecer nada também. Porém, nesse momento,
pode-se ouvir o som de alguém correndo. E esse alguém era o Chaves, vindo correndo do segundo pátio pro portão da vila. Porém a câmera não consegue filmá-lo a tempo, fazendo com que o Chaves passe direto. Porém o programa continua mesmo assim, tendo logo em seguida as risadas de fundo. E naquele momento, Kiko e a Chiquinha saem de suas devidas casas e essa conversa inicia. Kiko, por acaso não viu o Chaves? Ele vai estar na rua. Como podemos escutar nessa cena, Aí, Kiko responde funcionando Chiquinha direitinho. dizendo que o Isso é IA, né? Ou é o áudio da fita que tá todo fudido mesmo? Chaves tinha ido pra rua. Porém, nessa cena, havia um pequeno problema envolvendo os atores. Ambos os atores, Carlos Villagrán e Maria Antonieta, agiam como se eles não estivessem de acordo com esse episódio, totalmente desconfortáveis, pois já sabiam o que ia ocorrer nesse episódio. Porém, exatamente depois dessa conversa, pode-se ouvir um som vindo do lado de fora da vila. F. Nessa hora, Kiko e Chiquinha olham diretamente pro portão da vila. Então, o episódio corta para onde seriam os comerciais. Voltando dos comerciais, o programa volta com os personagens chorando, enquanto a câmera os mostra da esquerda para a direita. F, Chavinho. E a dona Clotilde começa a dizer, e eu vi, ali cheio de sangue. A câmera corta mostrando todos os personagens da vila, e nessa cena também dá pra ver o corpo do Chaves caído no chão. Porém havia algo de diferente no Chaves, não exatamente no personagem, mas sim em quem o atuava. Pois o Chaves nessa cena não era interpretado pelo Chespirito, mas sim o corpo de uma pessoa que realmente foi vítima de um atropelamento e que não pôde resistir aos ferimentos. O seu O quê? rosto estava desfigurado e seus braços e pernas totalmente torcidos. E o episódio simplesmente acaba com a música tema do seriado, enquanto os personagens estão chorando. Caralho, mó quebra mó quebra de... Porra, não sei falar, foda-se. Muitas pessoas até acreditam que esse seria o verdadeiro motivo pelo qual o Carlos Villagrán saiu do programa, mas que nunca foi revelado por ele, pois ele não gostaria de se lembrar dessas cenas, que ele teve que presenciá-las. E esse episódio foi guardado na Televisa, para que ninguém soubesse desse episódio. Bom, essa Não serviu de nada, acabaram sabendo do mesmo jeito. história toda que vocês ouviram agora, na verdade, é uma creepypasta, contando uma história de um Não serviu de episódio nada. de Chaves, e foi gravado mais ou menos dessa forma que vocês ouviram. Ou seja, essa aqui é só uma história criada na internet pra dar medo. Portanto, não, esse episódio nunca foi gravado, foi só uma ideia que o Chespirito estava tendo, mas que ele nunca tinha posto no papel para atuação. Até porque imagina só um episódio desse, ainda mais sendo Eu achei último da episódio hora, de eu um achei programa da de hora. comédia. Podia ter sido gravado. Podia ter sido gravado. Inclusive, podia ter matado todo mundo. Não faria nem um pouco de sentido. Um avião cair na vila assim, igual 11 de setembro e matar todo mundo, tá ligado? Eu gosto do caos, Tá, eu e gosto da como é que bagaceira. Chaves? Bom, essa história não tem uma conclusão. Eu gosto do caos, eu gosto da desgraça, eu gosto de tudo isso que você imaginar. Enquanto for longe de mim, eu gosto. Exata. Segundo muitas notícias sobre esse problema, Carlos Villagrán, intérprete do Kiko, tinha sido retirado do Faz programa tipo o vídeo de ontem, obrigatoriamente, então. por ele fazer mais Saiu matando todo mundo. Todo mundo se sucesso mata. do que o próprio protagonista. Porém, segundo uma notícia na Teleguia, Carlos afirma que ele mesmo quis sair do programa, pois ele queria criar seus programas solos, e que ele estava muito grato por ter trabalhado com todo o elenco de Chespirito. E segundo o próprio Kiko. Chespirito, ele afirma que o Carlos Villagrán estava Pam, querendo pam, criar seus pam. programas interpretando o Kiko. Roberto disse que estava tudo bem e estava aconselhando o Carlos Villagrán sobre como se dar bem com o personagem. Então ele informou ao Emílias Carga, dono da Televisa, que só colocaria permissão de uso do personagem no nome do Chespirito. Porém, o Carlos Villagrán não gostou dessa ideia, pois ele afirmava várias vezes que ele era o criador do personagem, pois ele que o atuava. E por causa dessa Meus briga de ovos. direitos autorais, Carlos Villagrán saiu do programa, mas não à força. Já o caso da Meus saída do ovos, Ramon Valdez, vagabundo, intérprete do seu ladrão. amigo, Carlos afirma que ele tinha saído em solidariedade a ele. Porém, o próprio Ramon Valdez, em uma entrevista, afirmou que ele tinha saído do programa, pois ele tinha ganhado uma proposta de trabalhar em um circo, e que o Roberto deu a permissão dele poder ir trabalhar. E o próprio Ramon Valdez explica que ele nunca esteve de acordo com as atitudes do Carlos Villagrán, dizendo que o Carlos Villagrán era indisciplinado e escrelista. Porém, um tempo depois, na década de 80, os dois viraram amigos e começaram a trabalhar juntos, principalmente no programa Aqui Kiko, protagonizado pelo próprio Kiko, escrito Ai, meu Deus. Que
Que emoção, eu amo esse desenho, o cara. K e o próprio Seu Madruga. Portanto, não, os dois não saíram juntos, um saiu muito tempo depois do outro, mas os dois viraram amigos por bastante tempo. Chespirito e Pablo Escobar. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre a notícia de que teria alguma ligação entre o elenco de Chespirito e o Pablo Escobar. Mas resumindo pra vocês, segundo essa notícia mostrada no livro O Filho do Enxadrista, escrito por Fernando Rodrigues Mondragón, filho de Gilberto, que é irmão de Pablo Escobar, tinha escrito nesse livro que eles tinham contratado o elenco de Chespirito para animar uma festa infantil da família. Porém, quando o livro foi publicado e o elenco de Chespirito souberam dessa notícia no livro, eles rapidamente responderam sobre isso. Chespirito falou que nunca teve nenhum envolvimento com isso, seja com coisas ilícitas ou seja com essa família, porém tinha algumas pessoas que também acreditavam nessa história através de uma montagem de foto. Nessa foto que vocês estão vendo, com o Chespirito e o Carlos Villagrán, lá no fundo é possível ver o Pablo Escobar em frente a um avião, sendo que na verdade essa foto era uma montagem, e que pegaram essa pessoa de óculos e fizeram uma montagem como se ele fosse o Pablo Escobar, e que o próprio Edgar Vivar, o seu barriga, desmentiu a respeito dessa foto. Porém, vocês acreditam se eu dissesse que o próprio Carlos Villagrán tentou associar o Chespirito com o Pablo Escobar? Carlos Villagrán fala em uma entrevista que ele tinha recebido um convite para atuar em um show para eles, e que o Carlos Villagrán recusou, porém o Chespirito tinha aceitado. Porém, o Juan Pablo Escobar, filho do Pablo Escobar, desmentiu falando que nunca houveram shows, nenhuma notícia, nenhum convite sobre isso. Até porque se fosse isso, seria algo inesquecível para ele. Mas em resumo, Que pau no cu. segundo o próprio elenco de Chespirito, nenhum deles tem alguma relação ou com a família de Que Pablo Escobar, arrombado. ou com qualquer Carlos Villagrán é um arrombado. coisa ilícita. Morra, Carlos Villagrán. Morra, se você já morreu, morra de novo. Músicas. O elenco de Chaves já foi chamado para tocar as suas músicas, que são muito famosas lá no México e que inclusive muitas dessas músicas, praticamente todas elas, já vieram aqui pro Brasil. Inclusive teve até um comercial onde o Chaves estaria fazendo uma propaganda apresentando o seu primeiro LP, o seu primeiro disco com todas as músicas. Oi pessoal, eu e a minha turma estamos lançando o nosso primeiro disco, vocês vão se divertir muito. E o mais legal é que muitas das músicas de Chaves nesse disco aqui no Brasil são traduções das músicas originais do Chespirito. Hay unas palabras clave que significan quién sabe. Eis aqui a resposta-chave, quando alguém perguntar quem sabe. Não somente as músicas do Chespirito, mas também A versão brasileira ficou melhor do que a original. as músicas criadas pela Maga, como por exemplo a música do Kiko, a música do Seu Madruga e a música da Chiquinha. O Brasil é foda. E o legal é que essas músicas já apareceram Meu no pau programa na de tua versões instrumentais bundinha. ou nas versões originais aqui do Brasil. Claro que além dos discos oficiais do Chespirito, também existem os discos oficiais do Kiko e da Chiquinha. Inclusive tem um disco do Kiko aqui do Brasil chamado Discoteca do Kiko. Muito legal, não é? Os filmes do Chespirito. Chespirito não só trabalhou na televisão, mas também já trabalhou no cinema, isso é, criando seus filmes. Além do filme El Chanfle, mais conhecido como o filme do Pelé, Chespirito já criou vários outros filmes, uns bons e os outros nem tanto, como por exemplo o filme Dom Raton e Dom Rateiro, onde Chespirito é um detetizador de ratos, Charrito, o herói mexicano, que é basicamente um filme dentro de um filme. Enfim, o Chespirito possui vários filmes, e de todos os filmes do Chespirito, o único filme que veio até o Brasil foi o Charrito, o herói mexicano. Mas eu recomendo a vocês assistirem esses filmes, com certeza vocês vão gostar. Todo o meu amor para Brasília. Bom, Já assisti para alguns. finalizarmos esse iceberg, Chespirito tinha recebido em seu Twitter uma mensagem de uma fã brasileira que dizia todo o nosso amor do Brasil ao Chespirito. E o Chespirito respondeu todo o meu amor para o Brasil. Uma mensagem muito emocionante, muito legal, e que não só nessa mensagem, mas até no programa do Ratinho, Chespirito mandou essa mesma Fofo, mensagem. nem parece que é um arrombado que traiu a mulher. Não gosto de quem trai a mulher. Odeio cólica. Agora é só esperar. Eu te amo. Eu acredito que Chaves, Chapolin e Chespirito continuarão sendo bem lembrados e guardados em nossos corações. Só esperar, é só esperar agora. Bom, esse foi o vídeo de iceberg definitivo de Chaves. Eu sei que eu repito isso em vários vídeos de iceberg que eu faço, mas falando sério, esse foi o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida. Apesar de várias críticas, vários problemas, várias polêmicas envolvendo ou o seriado ou o elenco de Chaves, como eu apresentei aqui pra vocês, também é verdade que Chaves fez parte muito bem da nossa infância. Um programa que sempre nos identificamos, um programa inesquecível e muito divertido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder Foda, nenhuma notificação Jorgito, dos foda. e compartilhe esse vídeo para Que todos. vídeo bom, Com que certeza, vídeo da hora, galera, Chaves. chegaram Ô, até Chaves aqui. não, Nos Jorge. vemos no próximo vídeo. Tchau. Que vídeo foda, Chaves. Porra!
Achei foda. Eu achei foda. Eu achei foda. Vídeo bom da porra.